Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é métodos e técnicas de armazenamento. Dando continuidade à última aula, o tópico a ser abordado nesta aula também é sistema de armazenagem. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de reconhecer a importância dos sistemas utilizados na estocagem, distinguir as diferentes estruturas para cada produto e processo em um sistema de estocagem, esse é o principal mote da aula de hoje, e avaliar a necessidade de acessórios para cada atividade dentro do sistema de estocagem. Dentro desse sistema de armazenagem, a gente tem aquilo que a gente chama de protetores ou contentores de colunas, principalmente utilizados no sistema do drive-thru. Por quê? Porque as empilhadeiras estão passando por essas ruas e possíveis choques são absolutamente recorrentes. E nesse sentido, há necessidade de que se defenda essa estrutura de maneira um pouco mais adequada para fazer com que nenhum choque possa abalar a estrutura dessa estante ou desse processo de armazenagem que é feito dentro das empresas. Portanto, esses contentores, esses protetores de colunas são de fundamental importância para essa proteção. Depois nós temos o sistema de armazenagem, guias para as empilhadeiras. Esses guias são utilizados para um primeiro momento de estocagem, sobretudo quando a gente vai trabalhar com aquele sistema auto-verticalizado, fazendo com que exista um pedestalzinho pequeno para que a empilhadeira possa fazer o deslocamento desse material e tenha condições de levantar um pallet ou abaixar esse pallet em cima dessa prateleira específica para começar o processo de armazenamento. Existe também dentro do sistema de armazenagem o porta-pallet dinâmico. Esse porta-pallet dinâmico, com a foto vocês podem verificar, ele tem um sistema de rolagem e ele é utilizado bastante dentro do processo do drive-thru. Significa que eu posso fazer o deslocamento dessas cargas dentro da própria prateleira sem necessidade da intervenção humana ou da intensidade ou utilização de uma empilhadeira para poder fazer esse processo. Normalmente ele é um pouquinho inclinado, vai fazendo com que esses pallets ou essa mercadoria seja deslocada por conta dessa questão desses rolamentos que existem na própria prateleira de armazenamento. Depois nós temos dentro do sistema de armazenagem o pushback, que é exatamente isso que vocês estão enxergando pela fotografia, que também tem uma característica bastante parecida com o que eu mostrei anteriormente, que é o deslocamento da carga dentro da prateleira já, sem a necessidade da intervenção nem humana e nem da empilhadeira. Então esse processo é feito dentro da própria prateleira também, mas não para o sistema de rolamentos, e sim para um sistema basicamente de trilhos aí. Depois nós temos o sistema de armazenagem que é o porta-pallet triangular. Esse porta-pallet de maneira triangular, conforme a fotografia que vocês estão vendo, ele tem esse determinado formato. Entretanto, a maior facilidade que a gente tem desse sistema triangular, que é uma novidade de mercado, que não é muito utilizado, é conforme o carregamento, o descarregamento dele, há uma possibilidade de dinamizar ele dentro do processo de estocagem. Ou seja, eu também posso desmontar essa prateleira e montar conforme for necessário a utilização. Portanto, tornando o espaço um pouco mais dinâmico nesse processo. Ele não é muito utilizado no mercado, mas também é uma possibilidade de armazenamento que as empresas também se utilizam. Depois nós temos o rack. O rack também tem essa condição de poder, de maneira mais segura, armazenar pequenas peças, ou seja, não tem a necessidade de ter uma caixa para armazenagem maior, então as pequenas peças ficam condicionadas aí no rack e facilita então o processo de manuseio com maior segurança. Outro processo de armazenagem é o cantilever. O cantilever é utilizado para que as empilhadeiras possam armazenar produtos que têm um comprimento muito grande e que naturalmente num processo de armazenagem comum não seria possível ser feito. Como vocês podem observar pelos braços aqui, imaginem que podem ser alocados ou serem colocados aqui canos com um comprimento de 20, 30 metros ou algo que o valha. Isso significa que é possível se alocar esse tipo de material aqui dentro desse sistema que é chamado cantilever. E nós temos um outro sistema, que é o sistema de colmeia, que o que diferencia ele do sistema original, que é o do cantilever, é que normalmente é para produtos também compridos, mas para serem feitos ou armazenados de maneira manual, sem a necessidade da armazenagem ser feita
por meio de empilhadeiras. Então, o que difere um do outro é isso, colocar materiais que tenham um comprimento fora do convencional, maior que a maioria dos produtos que são armazenados. Depois nós temos o sistema de estantes leves, aqui naturalmente, como é um material mais leve, obviamente ele deve ser utilizado para armazenamento de produtos que sejam também mais leves, né? Então, para produtos menores e em quantidades menores e com um peso menor. Então, normalmente a gente utiliza aquilo que a gente chama de estantes para estocagem, que são essas estantes para produtos mais leves. E temos também as gaiolas que são utilizadas também muito parecido com o processo do rack, também para produtos específicos e também para produtos a granel, que a gente utiliza o processo das gaiolas, para estocagem de sacos, enfim, que são utilizados dentro desse processo também, que são muito utilizados pelas empresas. Nós temos também o processo de mezanino. O mezanino ele é muito utilizado para otimização de espaço. Quando tem um pé direito alto, eu posso utilizar o sistema de mezanino para armazenagem e estocagem de materiais, otimizando o espaço que eu tenho. Na atualidade, claro, quanto mais eu consigo otimizar o espaço, eu consigo maximizar todo o meu processo. Grande parte das empresas, e até não só empresas de grande porte, mas empresas de pequeno porte, quando não tem um local para armazenagem, mas tem um pé direito alto dentro de uma loja, por exemplo, utilizam o sistema de mezanino para que possa ser feita a estocagem de materiais por lá e otimiza realmente o espaço existente para fazer com que a sua empresa possa rodar com uma estocagem de maneira adequada. Nós temos também outro sistema de armazenagem, é o Flow Rack, que utiliza na realidade caixas plásticas para condicionamento de material que posteriormente será utilizado dentro de uma embalagem específica. Então, para que esses objetos soltos, ou esses produtos de maneira solta dentro dessa caixa, que vai ter uma posterior embalagem que vai ser feita dentro desses produtos, né? E por fim nós temos caixas e mini contendores que funcionam da seguinte maneira. Também são para produtos fracionados em pequenas quantidades, normalmente até 30 quilos, que posteriormente serão separados e embalados em locais diferenciados. Então é utilizado para isso, para que essas peças não fiquem soltas, perdidas e por uma posterior expedição sendo fracionado ou acondicionado dentro de uma embalagem específica. Por fim, eu deixei aqui um vídeo e uma leitura que pode ser interessante para vocês conhecerem um pouquinho melhor sobre isso. Curiosidades sobre o processo de armazenagem, tem um videozinho no YouTube aqui para vocês assistirem, e uma dica de conhecer um pouco mais sobre os tipos de armazenagem, que aí vai aumentar um pouquinho o conhecimento de vocês sobre as últimas aulas que nós tivemos sobre o processo de armazenagem. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre métodos e técnicas de armazenagem. Espero que vocês tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima.